Olá, gente, bora conversar? Então, eu estava aqui refletindo, ao mesmo tempo fazendo aqui uma limpeza em umas pimentas para fazer uma conserva. E refletindo sobre pedir perdão é uma forma de libertação. Gente, quando a gente entende isso, é uma das melhores coisas para a vida. Pois eu entendi isso. E é libertador. Pedir perdão é libertador. Quando a gente comete erros, é natural, é do ser humano, é do pecador. Se faz parte e vai fazer parte da nossa vida continuar errando, aí cada um decide, né, o que quer. Mas é muito bom entender a real motivação de ter errado e também entender que as pessoas não são obrigadas a nos perdoar. Cada um dá o que tem e cada um planta uma semente e colhe o que semeou, né? E todo dia é dia da gente fazer boas plantações, melhores ainda, né? A gente está aqui para aprender a plantar, porque queremos colheitas fartas. Mas existe alguns tropeços no meio dessas sementes para poder a gente colher, né? E uma dessas coisas é onde a gente erra. No meu caso, vou ser sincera com vocês, no meu caso, eu errei tentando acertar. Foi maravilhoso errar. Sim, porque nesses momentos, por mais difícil que depois as coisas fiquem, mas você, no meu caso, eu fiz tentando acertar. E uma coisa, né, que a gente aprende com a vida, pelo menos eu aprendi que as palavras, elas são piores do que uma porrada. Como as palavras ferem, como as palavras machucam e como as palavras atordoam uma pessoa. E como as palavras saram, como as palavras incentivam, motivam uma pessoa, né? E no meu caso, às vezes eu sou levada a errar falando o que não devo na hora errada. Porque é que nem aquilo também, né? Tudo a gente pode falar, mas também tudo tem o seu momento para ser falado. Às vezes, nós temos só que pegar esse detalhe do momento certo de falar. E todo dia eu estou aprendendo. Mas é bom. É bom aprender. E aprender com oração é melhor ainda. Aprender com oração, gente, é muito bom. Se você ainda não está tentando aprender com oração, com palavras de oração, comece. Comece, seja amigo ou amiga aí, do outro lado da telinha. É muito bom aprender com oração. Foi assim que eu aprendi a maioria das coisas da minha vida foi com oração.
E eu tive esse momento de pedir perdão para me perdoar, para me sentir bem. E foi em momentos de oração que eu entendi. Não é fácil. Gente, eu comentei até com meu esposo o resultado de um dos pedidos de desculpa. Sim, fiz 3 pedidos de desculpa, todos ao mesmo tempo, depois de entender. Jaqueline, você magoou 3 pessoas. Foi em momentos diferentes, situações muito diferentes, e todas elas eu errei tentando acertar. Falei no momento que não era para ter falado. Palavras certas, sim, foram palavras certas, mas foram em momentos errados. Muitas vezes a gente até estuda, né? Para poder ajudar alguém, que nem foi o meu caso. O primeiro erro foi tentando fazer uma pessoa entender os erros dela e que os erros dela iriam trazer consequências no futuro só para ela. Mas eu falei com palavras duras, eu falei em um momento até gritando, gesticulando. Eu estava naquele momento ali, já quando você já viu de tudo, a pessoa fazer de tudo, e com pessoas próximas a ela, e pessoas do sangue dela, e você simplesmente não aguenta mais ver essa pessoa falar e fazer coisas. E você ama essa pessoa, você não quer que ela sofra no futuro, você quer que ela colha coisas boas no futuro, mas a pessoa está semeando só dureza, está semeando falta de atos de amor, só atos duros, palavras duras. E a gente quer que essa pessoa no futuro ela colha atos amorosos, que ela vai envelhecer. Então a gente quer que ela colha atos amorosos, a gente quer que ela colha atitudes, né, amorosas, carinhos, palavras de carinho. E essa pessoa simplesmente está plantando uma semente que vai ser um milagre. Alguém está do lado dela quando ela estiver realmente precisando. Porque vai ser um enviado de Deus, que Deus sempre envia um anjo na nossa vida. Eu sou prova disso, eu sou prova viva disso, que Deus sempre tem um anjo para nós. Por menos que a gente mereça, né? E eu falei muitas coisas para essa pessoa, sabe, assim, mas foi um momento errado, de forma errada, e essa pessoa ficou muito, muito brava. Mas eu, no meu pedestal, né, achando que estava acertando, fiz isso. Mas quando eu entendi que por mais que a gente queira ajudar alguém, tem pessoas que a gente, por mais que a gente ame, a gente não consegue ajudar. Só o dia a dia vai mostrar para ela o quanto ela podia ser melhor e viver mais leve a vida.
E aí a gente entende que, em vez da pessoa aceitar aquilo que a gente queria naquele momento, somos nós que temos que aceitar que não sei se é dela ou então simplesmente que ela não entende, não vai entender aquilo que a gente queria que ela entendesse. E aí é você, no meu caso, eu fui lá e pedi perdão, mesmo tentando ajudar essa pessoa a ver as atitudes dela errada. Eu fui lá e pedi perdão. Gente, e essa pessoa, com a falta de amor, com a falta de empatia dela, simplesmente só, tipo que assim, tripudiou em cima do meu pedido de perdão. E eu simplesmente tentei ainda tentei. Dessa vez já foi mais calma e com palavras mais assertivas, sabe? Sobre o momento que eu estava ali pedindo perdão. E por que eu estava pedindo perdão? Mas eu me senti tão bem, pessoal, de pedir perdão. Vocês não fazem ideia. Só fazendo esse ato de pedir perdão para se curar, quem já fez, sabe. E você que ainda não fez, comece a pensar sobre isso. Foi para isso que eu resolvi filmar esse vídeo hoje, até para mim também desabafar esse pensamento, essa atitude de amor comigo mesmo, porque foi uma atitude de amor comigo mesma, sabe? Porque ali naquele momento eu estava colocando a minha mente, a minha noite de sono em primeiro lugar. E mesmo assim a pessoa tripudiou. Mas está tudo bem, porque eu fui quem fui liberta. E ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Porque a gente só tem que entender assim, né? Que quando a gente não dá o perdão, é como a gente quisesse que o outro bebesse o veneno da raiva, do ódio. E não. É a gente bebendo o nosso próprio veneno e quem vai ficar com raiva, sem perdoar, sou eu, não é a outra pessoa. Então a outra pessoa já está livre do veneno e eu continuo com aquele veneno ali dentro de mim, quando a gente não perdoa. É isso que eu entendi. E a outra vez que eu cometi o outro erro, né? Foi quando eu estudei, eu pesquisei para ajudar uma pessoa. E eu fui falar com essa pessoa sobre aqueles estudos que eu tinha feito e que se ela talvez fosse precisar daqueles estudos que eu tinha feito pensando nela. Mas isso, pessoal, não foi assim simplesmente... Jaqueline, você se meteu na vida de uma pessoa. Não, foi... A pessoa já compartilhava comigo há um ano, vamos dizer assim, a sua vida, o seu desespero do momento que ela estava passando. E tínhamos toda uma conversa mesmo íntima, sabe? De saber de intimidades profundas uma da outra. Então, ali, eu estava tentando me vir no direito de estudar sobre o que ela estava passando, possivelmente estava passando, e que eu podia, talvez, ajudar ela a enxergar alguma coisa que ela podia não estar enxergando. Mas aí vem o lado errado
da gente falar no momento errado. Porque, tipo assim, a pessoa podia até já estar entendendo da situação que ela estava passando, mas ela não queria ouvir aquilo que eu falei. E aí vem o lado da questão, de novo. Falar na hora errada, no momento errado. Não é que falou as palavras erradas, sabe? E eu entendi na oração que eu podia simplesmente pedir desculpa para essa pessoa pelas palavras que eu falei. Nem comentei sobre se eu estava errada ou estava certa. Só simplesmente pedi perdão pelo momento que eu fui infeliz em falar com ela sobre aqueles assuntos. E assim eu simplesmente me perdoei e me senti, como agora estou falando aqui com vocês, muito, muito aliviada. Gente, é sensação inexplicável, sensação de Deus mesmo, sensação de leveza mesmo. E a outra vez eu estava passando por um momento muito turbuloso da minha vida, familiar, com criança pequena, e era meus filhos, né, no caso, e eu simplesmente estava num momento de desespero, tentando sair de uma situação muito difícil, e alguém me pediu ajuda, e aí naquele momento, eu botei os detalhes da forma que eu podia ajudar essa pessoa. Mas talvez eu botei de forma bem ríspida, né? Não foi uma forma delicada. E essa pessoa levou esse pedido de ajuda e essa resposta de como eu podia ajudar para outra pessoa que ia ser ajudada. Eu não sei como que chegou até o ouvido dessa pessoa. E essa pessoa simplesmente parou tudo comigo. Parou uma relação que, se não tinha pela distância, aí encerrou mesmo de vez, sabe? Mas não é de deixar de falar, é só o dos piores sentimentos. A frieza, aquela sensação de que você sabe que a pessoa é frio contigo, igual um iceberg. E aí você simplesmente, anos depois, entende que talvez foi a forma que foi levado, mesmo eu tendo falado, ô Tozinho, mesmo eu tendo falado ríspido, mas talvez foi a forma que chegou até essa pessoa, aquela forma que eu falei, sabe? Mas essa pessoa não sabia dos problemas que eu estava passando, da situação que eu estava vivendo no momento. Mas mesmo assim eu queria ajudar, gente. Do fundo do meu coração, eu queria ajudar. Só que do meu jeito, né? Naquele momento eu queria ajudar do meu jeito, era a forma que eu podia ajudar. E aí eu entendi que mesmo sem saber essa pessoa, como que ela ficou sabendo da resposta, a pessoa que ia ser ajudada. Foi uma terceira pessoa que pediu ajuda para uma outra e eu botei os meus detalhes de como eu podia ajudar essa pessoa, né? E simplesmente eu entendi que mesmo não sabendo como ela ficou sabendo das palavras que chegou até ela, não sei como, eu pedi perdão, entendi que eu podia pedir perdão
simples pelo momento e as palavras que eu tinha falado. E me senti liberta, porque até então eu não tinha ainda entendido que eu não ajudei, não foi que eu fui ríspida e dura, é porque eu estava num momento muito duro de vida. E simplesmente eu passei para frente aquele momento. E até eu pedir perdão, gente, eu não tinha entendido por que eu tinha sido tão dura naquele momento, por que eu tinha falado aquelas palavras naquele momento. É porque naquele momento eu estava também muito desesperada também por ajuda. Era isso. Agora, até conversando com vocês, veio a palavra certa. É que eu também estava precisando de ajuda. E é difícil a gente ajudar alguém quando a gente está precisando de ajuda. Aí eu não vim fazer esse vídeo para chorar. Eu vim fazer esse vídeo para conversar com vocês. Como é bom pedir perdão. E pedir perdão de coração, leve, coração livre de qualquer sentimento de eu só vou ser feliz se eu ouvir a palavra perdoada. Não, pessoal, para a gente se libertar do sentimento de achar que errou, de achar que a gente errou, é quando a gente entende que a gente tem que entender o erro que fizemos para o outro e que, se perdoando, a leveza vem. E foi com oração. Mas talvez, para você aí, o vídeo que eu estou fazendo vai ser o começo da sua libertação de felicidade com um pedido de perdão. Gente, é maravilhoso. É maravilhosa essa sensação. Maravilhosa. A sensação de se libertar da resposta. Qual a resposta que eu quero escutar quando você pede perdão? Você foi perdoado. Aí, no caso, o que eu estou tentando passar para vocês é que você tem que se perdoar para poder você pedir perdão para alguém. Enquanto você não se perdoar, não se libertar do sentimento de culpa, você não vai conseguir ficar leve com o pedido de perdão, independente da resposta que você vai escutar. Você simplesmente vai estar feliz só de você chegar até essa pessoa de alguma forma, por mensagem de voz ou de escrita. Eu fui por mensagem de voz, porque eu queria que a pessoa ouvisse de mim com o meu jeito de ser e de falar o pedido de perdão. Me perdoe pelo momento e as palavras que eu fui infeliz com você em atitudes de te ferir, e eu queria que você me perdoasse para que simplesmente o perdão de qualquer sentimento ficasse ok, simples assim. E quando eu falei essas palavras, não foi bem essas palavras, mas foi a palavra me perdoe, entendeu? É essa, e falar do momento. Você não vai voltar a ferida toda. Você só vai... no caso, eu fiz a palavra, fiz ela entender o porquê que eu estava pedindo perdão, entendeu? E não veio resposta perdão dela, mas veio a resposta perdão de mim.
De tarde, isso eu fiz de madrugada, quase 6 horinhas da manhã que eu fiz esses pedidos de perdão. O raiar do dia vem tudo novo, né? A colheita da noite. Não tem um choro que dure uma noite que a alegria não venha pela manhã. Foi tipo isso na minha vida. Foi assim mesmo. E é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei aí, pelo menos, a começar a pensar, dá um like, tá bom? Compartilha com alguém que não está conseguindo se perdoar através de um pedido de perdão. Não é o outro que tem que te perdoar. É você que tem que se perdoar. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo de conversa, que eu vou tentar trazer mais vídeos de conversa. Continuar, né? Porque eu já fazia isso e deu uma parada, mas algo novo começou dentro de mim sobre, pelo menos um videozinho de vez em quando sobre conversa. Boa pra gente parar para pensar um pouquinho, né? Então, tchau, gente. Pessoal, deixa eu fazer vocês pensar só mais um pouquinho sobre perdão. Uma vez uma criança chegou em casa com muita raiva, acho que até com ódio, e falou para a mãe que tinha brigado com uma coleguinha e queria se vingar. E a mãe levou ela para o quintal e chegou lá, tinha no varal um lençol branco, tinha sido acabado de ser estendido. E a mãe falou com ela, então bora lá. Eu vou te dar esse saco de carvão e você vai jogar as pedras de carvão nesse lençol, como se você estivesse ferindo a sua amiguinha. E ela começou a jogar. Cada pedra de carvão foi ficando uma marca. Era como se fosse uma ferida. E ela foi jogando esse carvão nesse lençol. Jogou todo o saco de carvão, pedra por pedra. Então o lençol ficou todo manchado, todo sujo. E aí a mãe falou, e aí, como você está se sentindo? Ela, muito bem. Aí ela falou, olha para você. Então ela se olhou e viu que ela estava completamente suja de carvão também. Então, gente, a raiva, a falta de pedir perdão e a vingança e manter as coisas com mais ira do que elas já estão, também nos suja, né? Não suja só o outro. Então, quando a gente pede perdão, é como se a gente se limpasse. E aí o outro vai decidir se quer continuar sujo ou não.